E aí, pessoal, sejam bem-vindos à nossa terceira aula da playlist da Anatomia do Mediastino do canal DCB. Meu nome é Matheus, sou acadêmico de medicina e a aula de hoje é sobre coração. Essa aula foi dividida em duas partes. Caso você tenha interesse em acessar a nossa playlist, vou deixar o card aqui em cima, é só clicar e acessar. As bibliografias utilizadas estão aparecendo na tela, caso tenha interesse. Dito isso, vamos começar. Como de costume, os slides estão disponíveis na descrição. Recomendo que vocês baixem os slides e façam as anotações de vocês em tempo real. Quais conteúdos serão abordados na aula de hoje, tá? Primeiro tópico, nós vamos falar um pouco sobre os conceitos introdutórios. Segundo tópico, vamos falar sobre a estratificação, as camadas do coração e o esqueleto fibroso do coração. Terceiro tópico, os sulcos do coração, as faces e as margens do coração. Quarto tópico, nós vamos falar sobre a anatomia dos átrios e dos ventrículos. E no quinto tópico, quinto e último tópico, vamos resolver 5 questões sobre o assunto da aula de hoje. Esse tópico de conceitos introdutórios é bem básico. Vou deixar aqui na tela aparecendo o que a gente vai comentar nesse tópico. Se você julgar que já está suficientemente bom nesses conteúdos, eu recomendo que você avance o vídeo, pois essa parte é bem básica mesmo, tá? Se você está ainda inseguro e deseja revisar esses assuntos comigo, recomendo que você fique, tá? Então, começando. O que é o coração? Qual o conceito de coração, tá? Então, o coração, ele é uma bomba dupla, autoajustável, de sucção e pressão, tá? O que significa cada um desses termos aqui? Então, por que bomba dupla? O coração, ele é dividido em 4 câmaras, tá? 2 superiores, que são os átrios aqui, e 2 inferiores, que são os ventrículos, tá? Quando a gente pega um lado do coração, ou seja, o átrio direito e o ventrículo direito, ou o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, nós temos uma bomba, que é chamada de bomba átrio-ventricular. Nós temos 2 bombas átrio-ventriculares, uma direita e uma esquerda, tá? Então, por isso o conceito de bomba dupla. Além disso, quando a gente pega um lado aqui do coração, ou seja, uma bomba atrioventricular, a gente pode chamar isso de bomba atrioventricular direita ou coração direito, ou bomba atrioventricular esquerda ou coração esquerdo, tá? Tem essa nomenclatura também. O que seria esse conceito de autoajuste do coração? Então o coração ele faz vários ajustes nele mesmo conforme o necessário. Um exemplo é o mecanismo de Frank Starling, tá? Quanto maior o retorno venoso, quanto mais sangue chega no coração, o coração ele vai contrair com mais força. Claro, se está chegando mais sangue, ele tem que contrair mais, com mais força para expulsar esse sangue que chega a mais, tá? Então esse é um dos mecanismos de autoajuste do coração, tá? E ele tem vários. Porque o coração, ele é uma bomba de sucção, tá? Na fase da diástole, que é a fase que os ventrículos eles relaxam e recebem o sangue, tá? Os ventrículos. Quando eles recebem o sangue, o volume dos ventrículos aqui vai aumentar, tá? Eles estão recebendo sangue, o volume vai aumentar dos ventrículos. Quando o volume aumenta, a área do ventrículo também aumenta, ele estica. Se a área aumenta, a gente sabe que a pressão é a força dividida pela área. Se a área do ventrículo aumenta, a pressão ela diminui, tá? Se a pressão do ventrículo diminui durante a diástole, que é a fase de relaxamento do ventrículo, a gente sabe que os líquidos, né, inclusive o sangue, eles vão, né, sempre da parte de maior pressão para menor pressão. Então, se o ventrículo está com uma pressão menor, o sangue ele acaba sendo sugado com uma força bem baixa, né? Mas ele acaba sendo um pouco sugado aqui pelo ventrículo durante essa fase de diástole por essa diminuição de pressão, tá? Bom, e por que que o coração é uma bomba de pressão, tá? Lógico, o coração ele vai ter que ejetar o sangue para o sangue circular no corpo inteiro, tá? Ele vai ejetar esse sangue com uma certa pressão, uma pressão suficiente para que esse sangue ele percorra ali a maioria dos vasos, tá? Então é uma bomba de pressão por causa disso. Bom,
Saber também que todas as partes do coração, cada partezinha do coração, trabalha juntas, né? Tem uma função cada uma delas para fazer uma função que é distribuir o sangue para os tecidos, tá? Então, nós temos as válvulas, o miocárdio, o esqueleto fibroso do coração, cada uma dessas estruturas tem uma função e elas trabalham em conjunto para que esse sangue ele seja distribuído, tá? Bom, já falei, o coração tem 2 átrios e 2 ventrículos, tá? Mas os átrios são câmaras de recepção. Eles recebem o sangue que vem de fora aqui do coração, tá? Já os ventrículos são câmaras de ejeção. Eles pegam o sangue aqui dentro do coração e jogam para fora, tá? O sangue ele sempre vai passar de um átrio para um ventrículo. Então, do átrio direito para o ventrículo direito e do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, tá? Para esse sangue ele passar ali entre um átrio e um ventrículo, ele tem que passar antes por uma estrutura que a gente chama de válvula átrio-ventricular, tá? Nós temos 2 válvulas átrio-ventriculares, uma direita e uma esquerda, tá? Essa válvula da direita é chamada de válvula tricúspide e essa válvula da esquerda que é chamada de válvula bicúspide ou válvula mitral, tá? É importante que vocês saibam da existência delas, mas eu não vou comentar agora aprofundado sobre elas, porque a gente vai comentar durante a aula, tá? Mas é importante que vocês saibam que elas existem agora, tá? Bom, então aqui nós temos as 2 válvulas atrioventriculares, tá? A válvula direita, que é a tricúspide, e a válvula mitral ou bicúspide aqui, que é a válvula atrioventricular esquerda. Bom, além dessas válvulas, nós temos 2 outras válvulas, né? Essa daqui que é a válvula pulmonar, a válvula aórtica, e essa daqui que é a válvula pulmonar, tá? A gente já vai falar um pouco sobre elas, é importante que vocês saibam que elas existam também. A válvula aórtica aqui no meio do coração e a válvula pulmonar aqui mais anteriormente. É importante dizer que do lado direito do coração vai ser conduzido aqui o sangue venoso, tá? Ou seja, o sangue rico em gás carbônico, pobre em oxigênio e rico em gás carbônico, sangue venoso aqui do lado direito. Do lado esquerdo do coração vai percorrer aqui o sangue arterial, tá? O sangue rico em oxigênio, sangue bom, tá? E tem pouco CO2 e bastante oxigênio. Boa. Uma coisa que as pessoas acham erroneamente é que as veias transportam sangue venoso com pouco oxigênio e as artérias carregam sangue arterial, tá? Sangue com alto nível de oxigênio. Até um certo ponto isso é verdade, mas negativo, tá? Opa, voltou tudo aqui. Negativo, não é sempre que isso acontece, tá? A gente tem que quebrar essa ideia. Por quê? O que seriam veias e o que seriam artérias de uma forma assim conceitual? A artéria é tudo que leva o sangue, todo vaso que leva o sangue para fora do coração. E as veias é tudo que transporta o sangue para dentro do coração, tá? Em alguns casos, por exemplo, aqui no coração, isso acaba confundindo o pessoal, tá? Como o lado direito aqui do coração traz o sangue, carrega, né, o sangue venoso, esse sangue ele deve sair desse lado direito do coração, tá? E ele vai sair pelas artérias, tá? Só que essas artérias que saem desse lado direito do coração carregam o sangue venoso, né? Tá carregando o sangue aqui do lado direito, levando para fora o sangue venoso. Então, nesses casos, existem artérias que carregam o sangue venoso, tá? E quando o sangue ele chega para o lado esquerdo do coração, que é o sangue arterial, rico em oxigênio, como está chegando o sangue, né, dentro do coração, quem traz sangue no coração são as veias. Então, pelas veias pulmonares, por exemplo, elas vão carregar o sangue rico em oxigênio, sangue arterial. Então, é uma exceção da regra também, tá? Então, o conceito da artéria e veia seria esse.
E é importante que a gente saiba dessas exceções, tá? O tronco pulmonar aqui vai sair do lado direito, e ele vai dividir em artérias pulmonares, uma direita e uma esquerda, tá? E vai carregar sangue venoso também, é uma exceção da regra. A gente vai ver melhor essa questão de condução agora, tá? Então agora a gente vai ver melhor como esse sangue ele se conduz, ele circula aí no corpo e como o coração ele faz esse processo, tá? Bom, vamos dar um zoom aqui. Eu vou começar explicando pelo átrio direito, tá? O átrio direito do coração, lembrando que ele que átrios, né, são câmaras de recepção, eles vão receber o sangue de fora, tá? Então o átrio direito ele vai receber o sangue venoso, tá, do lado aqui direito, pela veia cava superior e pela veia cava inferior, tá? Então essas duas veias vão desembocar aqui no átrio direito, trazendo esse sangue venoso, esse sangue pobre em oxigênio, tá? Rico em CO2. Muito bem. O átrio direito aqui, ele vai jogar o sangue para o ventrículo direito. O átrio direito vai jogar o sangue para o ventrículo direito. Para esse processo acontecer, ele vai ter que passar por essa estrutura aqui, que eu já falei que é a válvula atrioventricular direita, a válvula tricúspide, tá? Então ele vai passar aqui do átrio direito pela válvula tricúspide até o ventrículo direito. Uma vez que esse sangue ele chega até o ventrículo direito vai contrair e jogar esse sangue para fora agora, tá? Então o sangue ele vai para fora, até uma estrutura que a gente chama de tronco pulmonar. Tronco pulmonar. Para esse sangue chegar no tronco pulmonar, ele tem que passar por essa estrutura aqui, que é a válvula pulmonar, tá? Entre o ventrículo direito e entre o tronco pulmonar, temos a válvula pulmonar. O sangue vai ter que passar por aqui. Quando chegou aqui no tronco pulmonar, esse tronco pulmonar ele vai se ramificar em uma artéria pulmonar esquerda e uma artéria pulmonar direita, que são aquelas artérias que carregam o sangue venoso, tá? Aqui do lado direito. Então, artérias carregando sangue venoso, exceção da regra. Essas artérias pulmonares vão levar o sangue até os pulmões, tá? Esse sangue venoso, tá? Nos pulmões vai ocorrer o processo que a gente chama de hematose, tá? Que vai basicamente retirar o CO2 do sangue e colocar oxigênio. Então vai transformar esse sangue venoso em um sangue arterial, tá? A gente chama que esse processo ele vai hematosar o sangue ou arterializar o sangue, tá? Agora que o sangue ele está arterializado, tá? Ele vai voltar agora pelas veias pulmonares, tá? Duas veias pulmonares direitas, tá? Duas direitas e duas veias pulmonares esquerdas, tá? Por que veia? Está carregando sangue com muito oxigênio? Por que veia? Está entrando no coração. Trazendo sangue é veia. Então esse sangue agora com muito oxigênio, ele vai ser trazido aqui pelas veias pulmonares até o átrio esquerdo, tá? Uma vez que ele chegou no átrio esquerdo, ele vai ser passado para o ventrículo esquerdo, tá? Para ele fazer isso, ele deve passar antes pela válvula átrio ventricular esquerda, que é a válvula mitral ou a válvula bicúspide, tá? Esses dois nomes estão corretos. Do ventrículo esquerdo, ele vai contrair e jogar o sangue para fora, tá? O sangue vai para fora através da artéria aorta, tá? Para esse sangue chegar na aorta, ele deve passar primeiro por uma válvula aqui entre o ventrículo esquerdo e a aorta, que a gente chama de válvula aórtica, tá? Uma vez que esse sangue vai para a aorta, essa aorta vai ramificar, vai passar o sangue então para os tecidos do corpo, tá? Esse sangue agora, rico em oxigênio aqui, que chegou dos pulmões, pelas veias pulmonares, vai para a aorta, para os tecidos e vai fazer trocas, tá? Vai entregar o oxigênio para os tecidos, tá? E agora esse sangue ele vai ficar rico em CO2, tá? Transformando novamente esse sangue, que antes era arterial, em sangue venoso. E esse sangue venoso agora volta pelas veias, tá? Levando novamente para o coração.
Essas veias vão se juntar, formando as veias maiores, que vão formar então a veia cava inferior e veia cava superior, desembocando aqui no átrio direito novamente, tá? Reiniciando o ciclo dessa circulação, tá bom? Dois outros conceitos importantes são os dois tipos de circulação que nós temos, tá? Na verdade, nós temos 3 tipos de circulação. Eu vou falar de 2 delas, tá? Nós temos a circulação pulmonar, que é a pequena circulação, e a circulação sistêmica, que é a grande circulação. Além dessas duas, nós temos a circulação porta-hepática, tá? Mas nós não vamos entrar em detalhe sobre ela agora, porque não se relaciona muito com o coração, propriamente dito, tá? O que é circulação pulmonar? Seria a circulação que sai o sangue do coração, vai até os pulmões para fazer o processo de hematose e arterializar o sangue e volta para o coração. Tá? Essa seria a circulação pulmonar, é uma circulação mais curta. Ela vai se iniciar no ventrículo direito, aqui. Então, ventrículo direito contraiu, começou aqui, já a circulação pulmonar. Levou o sangue até os pulmões, voltou pelas veias pulmonares, né, até o átrio esquerdo. Quando o sangue chega aqui no ventrículo esquerdo, daí, já vai começar o que a gente chama de circulação sistêmica, que é a grande circulação, uma circulação mais longa, tá? Que é aquela que sai do ventrículo esquerdo até a aorta, né? A partir daí o sangue as artérias vão se ramificando, entregando o sangue para os tecidos, né? Transformando esse sangue que antes era arterial em sangue venoso, que volta pelas veias até o átrio direito, tá? Quando o sangue ele chega no ventrículo direito, já começa a circulação pulmonar de novo, tá? Então, circulação pulmonar começa aqui, circulação sistêmica começa aqui, tá? Então essa seria a circulação pulmonar e essa aqui seria a circulação sistêmica, tá? Bem simples de entender. Outro termo importante é o ciclo cardíaco. O que seria o ciclo cardíaco? O ciclo cardíaco, ele vai descrever a movimentação do coração entre 2 batimentos, tá? Entre o início de um batimento e até o início do próximo batimento. Então a gente vai estudar como esse coração se movimenta durante um batimento e outro. Esse é o ciclo cardíaco, tá? Bom, 2 fases são importantes aqui no ciclo cardíaco. Uma fase que a gente chama de diástole e uma fase de sístole, tá? Diástole seria basicamente quando os ventrículos eles relaxam e recebem o sangue, se enchem de sangue, e a sístole seria quando os ventrículos se contraem e expulsam o sangue para fora, tá? Todo o ciclo cardíaco começa com uma diástole e termina com uma sístole, tá? Para lembrar mais fácil disso daqui, tem um macete, tá? A diástole, de diástole, descansar, descansa. O que descansa? Os ventrículos, tá? Os ventrículos vão descansar e vão se encher de sangue na diástole. Já na sístole, S de sístole, o sangue ele sai, tá? Por que ele sai? Os ventrículos contraem e levam esse sangue para fora, tá? Então na sístole, o ventrículo contrai. Muito bem. Aqui o Moore ele traz um resumo, né, desse ciclo cardíaco aqui mais resumido, tá? Então o ciclo cardíaco ele sempre começa na diástole e termina com uma sístole, tá? Quando a diástole vai começar, o início do ciclo cardíaco, o início da diástole, vai ocorrer quando as válvulas pulmonar e a aórtica se fecham, tá? A gente já vai entender o porquê que elas estavam abertas, mas quando elas se fecham, começou o ciclo cardíaco, começou a diástole, tá? Muito bem. Quando essas válvulas pulmonar e aórtica se fecham, outras válvulas se abrem, que são as válvulas atrioventriculares. Direita, ou tricúspide, né? E a válvula atrioventricular esquerda, ou mitral, ou bicúspide também, né? Então, fechou pulmonar e aórtica, as atrioventriculares vão se abrir, tá?
Quando elas se abrirem, os átrios vão começar a contrair, tá? Levemente, tá? Eles não têm uma contração muito forte, tá? A gente vai ver que eles têm músculos pectíneos ali que fazem contração, mas são poucos músculos, eles vão só dar uma contraída para ajudar no processo aqui, tá? Então, esse sangue agora que estava no átrio vai para o ventrículo, tá? Ou seja, o ventrículo vai encher de diástole pela contração leve dos átrios, tá? Quando começa a sístole, passa da diástole para a sístole. Sístole é quando o sangue sai, quando o ventrículo contrai. Então o ventrículo começou a contrair, começou a sístole, tá? Quando o ventrículo começa a contrair, esse sangue ele tende a ir para fora, pelo tronco pulmonar aqui, né? E pela aorta lá atrás, tá? Mas, se o ventrículo contrair e ficar por isso, o sangue ele vai voltar aqui para os átrios, tá? Como que isso não acontece? As válvulas atrioventriculares se fecham, tá? Então o ventrículo contrai, as válvulas atrioventriculares, tricúspide e mitral, se fecham para evitar o refluxo até os átrios, tá? Quando os ventrículos contraem, o sangue ele vai tentar escapar e vai abrir aqui a válvula pulmonar e a válvula aórtica lá, ó, deixando o sangue passar. Então as válvulas pulmonar e aórtica vão se abrir, tá? Agora elas estão abertas. Quando o ventrículo expulsar todo o sangue e a válvula aórtica pulmonar se fecharem novamente, reinicia o ciclo cardíaco e começa uma nova etapa de diástole, tá? Muito bem. Dois barulhos, dois sons, o coração faz e a gente consegue escutar ali com estetoscópio, tá? São as bulhas cardíacas. Bulhas cardíacas. Nós temos a primeira bulha, que é o primeiro barulho, e a segunda bulha, que é o segundo barulho, tá? Bom, a primeira bulha, ela vai ocorrer no processo de sístole, ou seja, quando o sangue sai ali do coração, tá? Por que ocorre esse barulho, essa bulha, essa primeira bulha? Devido ao fechamento das válvulas atrioventriculares, tá? Então, quando o ventrículo contrai, as válvulas atrioventriculares se fecham para que esse sangue não sofra refluxo, né? Não volte para os átrios. Então, quando essas válvulas fecham, é onde gera o barulho aqui da primeira bulha, tá? Na sístole. E esse barulho ele é parecido com um tum, tum, tá? Já a segunda bulha ocorre na diástole, ou seja, os ventrículos relaxam, descansam e se enchem de sangue, tá? Esse barulho, essa segunda bulha, ela vai ocorrer pelo fechamento das válvulas semilunares, que são basicamente lá a válvula aórtica e a válvula pulmonar, tá? Então, fechou as válvulas, iniciou a diástole. Fechou essas duas válvulas, ocorre o barulho da segunda bulha, que é representado por um tá, tá? Então, fica tum tá, tum tá, tum tá, tum tá. Vou deixar o barulho aqui para vocês ouvirem, tá? E agora, oficialmente, terminou esse período mais introdutório, esses conceitos introdutórios, e agora a gente vai passar para o nosso segundo tópico da aula. Nesse segundo tópico, nós vamos falar um pouco sobre as camadas do coração e o fibroesqueleto do coração, tá? Bom, essa parte de camadas do coração, nós já vimos um pouco na aula passada dessa playlist, tá? Caso você não tenha assistido a aula de pericárdio, vou deixar aqui para você acessar, tá? Mas basicamente agora a gente vai voltar um pouco nisso aqui de uma maneira um pouco mais aprofundada, tá? Quando a gente corta o coração, nós conseguimos ver 3 camadas aqui compondo ele. Uma camada mais interna, que é o endocárdio aqui, fica em contato com o sangue aqui dentro da cavidade cardíaca. Uma camada entre as outras duas, que é o miocárdio, tá? E uma camada mais externa, que é chamada de
epicárdio, e a gente já viu na aula passada que é a mesma coisa do que a lâmina visceral do pericárdio seroso, tá? São sinônimos, epicárdio. Falando um pouco sobre o endocárdio ele é dividido aqui em 4 subcamadas, tá? Nesse slide aqui ficou um pouquinho fora aqui o número 3, mas interpretem como se ele estivesse aqui, tá? Bom, então o endocárdio, ele é dividido em 4 subcamadas. Nós temos esta daqui, representada pelo número 1, que é a camada subendocárdica, tá? Por que essa camada é importante? No coração nós temos o sistema de condução cardíaco, tá? Que são várias fibras nervosas ali que acabam conduzindo os estímulos nervosos para fazer a contração cardíaca, tá? E essas fibras nervosas vão passar justamente por essa camada subendocárdica. No nosso número 2 aqui na imagem, a gente consegue perceber a camada mioelástica, tá? Ela é composta por tecido conjuntivo propriamente dito denso e por pequenas células de músculo liso mais esparsas. Já a camada número 3, a camada subendotelial, é feita por tecido conjuntivo propriamente dito frouxo e também um pouco de músculo liso ali mais esparso. Quarta e última camada, mais interna de todas, camada número 4 aqui, é só o mesotélio, tá? Ou seja, o endotélio, tá? Endotélio, para quem não sabe, é o mesotélio dos vasos, e mesotélio é nada mais nada menos que um epitélio pavimentoso simples aqui, tá? Então, basicamente, seria um epitélio pavimentoso simples aqui, um endotélio ali recobrindo isso daí, tá? Já o nosso miocárdio, ele é basicamente, não tem segredo, feito por músculo estriado cardíaco, músculo cardíaco, tá? Então aqui os discos intercalares, tá? Dá de identificar tranquilamente. Já o epicárdio, ele é a lâmina visceral do pericárdio seroso, é a mesma coisa. E ele se organiza em 2 camadas também, tá? A camada mais externa aqui dele é basicamente um mesotélio, ou seja, um epitélio pavimentoso simples aqui, tá? E abaixo desse epitélio, desse mesotélio, nós temos aqui uma camada que nós chamamos de camada subepicárdica, fica abaixo ali, tá? Essa camada nós já comentamos um pouco sobre ela na aula passada, tá? Ela é basicamente feita por tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, pelos vasos ali que irrigam e drenam o coração, os vasos coronários, nervos, gânglios e principalmente acúmulo de gordura. Por exemplo, nesse corte histológico, nós conseguimos observar a maior parte ali sendo feito de tecido adiposo mesmo, né? Esse acúmulo de gordura ele é normal, tá? Ele não é nem um pouco patológico, e esse acúmulo é chamado de gordura subepicárdica, fica abaixo ali da lâmina visceral do pericárdio seroso. Muito bem. Um fato interessante que o Moore traz é em relação a uma descoberta interessante deste cara aqui, Francisco Torrent Guasp. Não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, mas ele é um cardiologista espanhol, tá? E o que esse cara descobriu? Quando a gente disseca ali o músculo cardíaco, tá? Nós basicamente percebemos que o músculo do coração ele é basicamente como se fosse uma tira, uma única banda muscular que se enrola, tá? Quando você vai formar o coração, você consegue esticar ela e você vai dobrando e você vai formando o coração novamente. Quando você forma o coração novamente, com essa única tira, você basicamente vai fazer isso daqui, tá? Uma espécie de forma de hélice dupla, que eles chamam, tá? Uma forma helicoidal que se gira 2 vezes sobre ela mesma. No que isso implica? Que a contração do ventrículo vai ter uma característica, que é uma contração de torção. Ele vai contrair e se torcer ao mesmo tempo, tá? Isso aqui é muito complexo. Ele descobriu várias coisas advindas dessa descoberta, tá? Inclusive eu deixei um vídeo aqui, caso vocês queiram saber mais lá, que é o documentário desse cara, que ele explica
ali quais foram as descobertas e os achados clínicos advindos dela, tá? Muito bem. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de acompanhar uma construção civil, uma construção de uma casa ou de um edifício qualquer, mas sempre quando você vai iniciar a construção de alguma coisa, de edifício, depois da papelada, né, claro, primeiramente você vai começar com a fundação da casa. Tu vai fazer a caixaria, colocar o concreto, subir pilares, ferragens. E para que tudo isso? Para dar sustentação que essa casa precisa, para ela ficar de pé, tá? O que acontece se não fazer a fundação certa, de maneira adequada? Vai cair tudo tua casa, tá? E é a mesma coisa com o coração. O coração ele tem um esqueleto fibroso, tá? É um fibroesqueleto que vai sustentar o coração e manter o formato dele, inclusive fazer outras várias funções que eu vou explanar aqui, tá? Esse esqueleto fibroso do coração, ele é feito por um tecido colágeno denso, tá? Ele é organizado em 4 anéis fibrosos, tá? Esses anéis fibrosos ficam ao redor das válvulas, tá? Se nós temos 4 válvulas, temos 4 anéis fibrosos, tá? Uma para cada válvula, tá? 4 anéis fibrosos. Além disso, nós temos 2 trígonos fibrosos, tá? Entre esses anéis, um trígono fibroso direito e um esquerdo, tá? Além disso, nós vamos ter projeções ali de membrana desse fibroesqueleto que vão formar as partes membranáceas do septus interatrial e interventricular, tá? Mostrando aqui na imagem, o que dá de mostrar aqui desse esqueleto, né? Ele fica meio escondido no coração, mas nessa imagem dá de mostrar a maioria das estruturas. Anéis fibrosos são essas estruturas que ficam aqui de colágeno denso ao redor das válvulas cardíacas, tá? Das válvulas atrioventriculares, tá? A tricúspide e a mitral, e da válvula aqui aórtica e da válvula pulmonar, tá? Então esses são os anéis fibrosos. Além disso, nós temos 2 trígonos fibrosos, tá? Um trígono fibroso aqui esquerdo, tá? Entre a válvula aórtica e a válvula mitral ou bicúspide, né? E um trígono fibroso direito, tá? Entre aqui as duas válvulas átrio-ventriculares. Além disso, nós temos pequenas projeções de membrana desse esqueleto fibroso, que ele acaba avançando em direção ao septus interatrial e interventricular, tá? Para quem não sabe, septo interatrial e interventricular é basicamente a parede que divide as cavidades do coração. Então, basicamente, aqui o coração ele tem 2 átrios e 2 ventrículos, e o septo interatrial seria essa estrutura entre os 2 átrios, e o septo interventricular entre os 2 ventrículos. Essas partes aqui desses septos, eles possuem partes membranosas, tá? Que formam eles também, tá? E surge a partir daqui do esqueleto fibroso, tá? Aqui tem uma pequena parte que dá de mostrar, que é essa partezinha aqui, ó, tá? Essa parte aqui é uma parte membranosa do septo interventricular, tá? A gente vai voltar nesse esquema depois, mas basicamente esse aqui seria uma parte membranácea lá do septo interventricular, e ele é considerado um septo atrioventricular, tá? Pela localização dele em função da válvula septal. Então a gente vai falar depois disso aí, mas basicamente seria isso que dá de mostrar aqui nessa imagem. Esse esqueleto fibroso do coração, ele tem muitas funções, ele faz muitas funções mesmo, tá? Primeira função é em relação aqui às válvulas, tá? O que ele faz aqui? Ele vai impedir que as válvulas se colabem, tá? Então, vamos voltar lá? Então, essa estrutura aqui, esse anel fibroso, por exemplo, ele vai estruturar, manter ali essa válvula firme para que ela não faça isso daqui, que ela não se
encolha sobre ela mesma, não se colabe, tá? Então ele mantém aqui firme e forte essa válvula, tá? Além disso, ele faz ao contrário também, né? Não o contrário, mas no outro sentido, né? Ele impede que a válvula ela se estique, tá? Ah, mas como? O sangue vai passar aqui pelas válvulas e quando o sangue passa, ele faz uma certa força para externamente, né? Para a periferia. Então, esse anel fibroso aqui do esqueleto fibroso, ele impede que esse anel ele, se dilate, né? Que essa válvula ela se dilata com ali o sangue passando por ela e fazendo essa pressão. Muito bem. Já a segunda função seria que os anéis fibrosos ali das válvulas, tá? Que fazem parte do esqueleto fibroso, fornecem fixação para as válvulas, tá? Válvulas cardíacas são feitas por várias válvulas, tá? Aqui nós temos a representação de uma válvula, tá? E aqui de uma válvula. Então, uma válvula é feita por várias válvulas, tá? E essas válvulas se inserem aqui no anel fibroso lá do esqueleto fibroso, tá? Então, todas as válvulas têm válvulas, tá? Por exemplo, olha quantas válvulas tem aqui na válvula aórtica, 3. Aqui na válvula atrioventricular direita, nós temos 3 válvulas, né? Uma septal, uma anterior e uma posterior, que nós vamos ver depois. Então, essas válvulas se inserem aqui no anel fibroso, tá? A terceira função seria basicamente que o esqueleto fibroso ele serve como fixação para o miocárdio. Então, o músculo cardíaco ele se fixa ali fortemente no esqueleto fibroso, também ajudando a manter a forma do coração. E a quarta e última função seria basicamente que esse esqueleto fibroso ele funciona como um isolante de estímulos nervosos, tá? Então ele vai isolar parte dos estímulos nervosos ali do coração. E no que isso vai acarretar? Que os átrios e os ventrículos necessitam de uma certa sincronia para o coração funcionar de uma maneira adequada. Então os átrios devem contrair antes, um pouco, para levar esse sangue para os ventrículos relaxados. Os átrios devem parar de bater e os ventrículos se contrair para levar esse sangue para fora, tá? Então basicamente átrio-ventrículo, tem uma certa sincronia. E esse esqueleto fibroso ele faz pequenas isolações ali no coração que permitem com que essa sincronia ela aconteça. Tudo certo? Então esse seria o nosso segundo tópico da aula. Vamos para o terceiro tópico agora. Nesse tópico nós vamos comentar um pouco sobre os sulcos do coração, as faces do coração e as margens do coração. Na face, na área externa do coração, nós temos algumas estruturas que vão dividir ali os átrios e os ventrículos, tá? Bom, na parte superior nós já comentamos que nós temos os 2 átrios e na parte inferior os 2 ventrículos. Entre os átrios e entre os ventrículos, dividindo essas duas câmaras, nós temos o sulco coronário ou sulco coronariano, tá? Ele basicamente vai dar a volta pelo coração todo aqui e vir para cá, separando os átrios dos ventrículos, tá? O sulco coronário. Separando os 2 átrios, nós temos os sulcos interventriculares, tá? Um anterior e um posterior, tá? Aqui na vista anterior, nós temos o ventrículo direito e aqui, né, o ventrículo esquerdo, tá? Dividindo os 2 ventrículos, nós temos aqui o sulco interventricular anterior, tá? Nós temos nesses sulcos interventriculares os vasos interventriculares. Então, os vasos interventriculares anteriores aqui passando, tá? Já na vista posterior, nós temos também aqui o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, tá? Entre os dois, aqui, sulco interventricular posterior.
passando aqui os vasos também interventriculares posteriores, tá? Por que eu coloquei essa imagem dessa pirâmide agora? Porque o coração, nosso coração, ele tem um formato semelhante a uma pirâmide, tá? Mas essa pirâmide, ela tem algumas diferenças. O coração ele é uma pirâmide, tá? Quase como se fosse uma pirâmide, mas essa pirâmide ela é deslocada ali dentro do nosso corpo de uma maneira um pouco mais diferenciada, tá? Então, em uma pirâmide, né, nós temos a base da pirâmide, tá? Que nessa imagem estaria aqui no chão, né? A base da pirâmide e o ápice, tá? A ponta, o ápice da pirâmide, tá? Então, no coração, a mesma coisa, a base e o ápice. Só que ela está deslocada de uma maneira um pouco diferente do que essa pirâmide aqui. A base do coração fica deslocada, apontada posteriormente, tá? Já a ponta, o ápice do coração, o ápice cardíaco, ele fica voltado aqui anteriormente e na esquerda, então um pouco apontado para a esquerda e anterior, tá? Mais ou menos como representado aqui. A base do coração, ela é oposta ao ápice, tá? Então o ápice aqui, do lado oposto lá, a base. A base, como eu já falei, ela fica voltada posteriormente, tá? Então aqui seria lá posterior, tá? Mais para trás, né? Lá posterior. A base do coração fica anteriormente às vértebras T6 até a vértebra T9, ou seja, T6, T7, T8 e T9, tá? Os corpos das vértebras, tá? Lembrando, o limite posterior do mediastino como um todo são os corpos de T1 a T12, né? Então aqui nós teríamos o mediastino superior, tá? Acima aqui do coração, né? Pegando essas vértebras mais para cima, tá? Aqui, atrás da base, nós teríamos T6 até T9. E onde estaria a T10, T11 e T12? Abaixo aqui do coração. Porque o coração ele está apoiado, lembrando, no diafragma. E esse diafragma, ele desce com o intuito lá para trás de se fixar na margem inferior da caixa torácica. Então, ele ganha um pouco aqui de profundidade inferior desse mediastino. Então, no mediastino posterior, nós teríamos as vértebras T10, T11 e T12, tá? Só para não ficar no ar isso daí. A base do coração, ela basicamente vai se estender da bifurcação do tronco pulmonar, tá? Lembrando que o tronco pulmonar é um vaso que se ramifica em dois aqui, em uma artéria, porque a artéria sai do coração, né? A artéria pulmonar esquerda aqui e uma artéria pulmonar direita que vai lá para o pulmão direito, né? Nesse ponto de bifurcação aqui, até o seio coronário, então esse espaçamento ali, seria então a base do coração. Então repare que ele vai pegar aqui os átrios, né? Perdão, os átrios, porque o seio coronário ele separa os átrios do ventrículo, então acima dele vai pegar aqui os átrios e os vasos da base também. Tá? Então basicamente aqui seria a base do coração. Aqui nessa imagem ainda dá de ver que ela é bem apontada aqui na direção posterior, né? Não, claro, não é exatamente apontado na direção posterior, ele fica um pouco póstero superior ali, apontando um pouco para cá, né? Lembrando que a gente está levantando o coração para cá, então por isso que ele fica mais posteriorizado, mas ele seria um pouco mais posterior aqui do que as outras estruturas, apontando nessa direção. Muito bem. O ápice do coração, ele fica posterior ao quinto espaço intercostal esquerdo, tá? Por que esquerdo? Lembrando que o ápice do coração é apontado aqui, nessa imagem fica melhor, né? Apontado aqui na direção anterior e para a esquerda, tá? Então, logicamente que nós teremos aqui o externo, né? Desenhado aqui mal porcamente,
mas aqui nós teríamos aqui as costelas aqui, e aqui no quinto espaço intercostal esquerdo estaria o ápice cardíaco. Além da base do coração e do ápice do coração, nós temos 4 faces do coração, tá? É bem fácil. Nós temos uma face externocostal, que ela fica mais anterior aqui, tá? Por que externocostal? O coração ele não tem contato, mas ele se relaciona com o externo aqui na frente, né? Novamente desenhado de uma forma bem porca. E com as costelas aqui dos lados, então, por isso essa face mais anterior é a face externocostal, tá? Além da face externocostal, nós temos as faces pulmonares, tá? Sendo uma direita e uma esquerda. Então, seria basicamente a parte aqui que entra em contato com os dois sacos pleurais direito e esquerdo aqui, nessa parte de cá, lá atrás, tá? E nós teríamos também uma face diafragmática, que seria aquela face do assoalho ali do coração, que fica em contato aqui com o diafragma, tá? Essa parte aqui mais inferior, tá? Bom, além dos sulcos e das faces do coração, nós temos também as margens do coração. Então, nós temos uma margem direita, uma inferior, uma esquerda e uma superior, tá? Bom, a margem direita do coração, ela é formada pelo átrio direito e ela fica entre as duas veias cavas, tá? A margem direita, tá? Então, aqui é marcado, nessa imagem aqui dá de ver melhor, né? Em laranja, nós temos pegando aqui um pouco do átrio esquerdo, tá? Entre aqui as duas veias cavas, a veia cava superior e a veia cava inferior. Muito bem. A margem inferior do coração, ela é formada pelos dois ventrículos, tá? Tanto o ventrículo direito quanto o ventrículo esquerdo, tá? Como assim? Ela fica aqui mais ou menos no meio entre os dois ventrículos, aqui. Então, aqui nós estaríamos vendo o ventrículo direito, tá? E aqui o ventrículo esquerdo. Então, lá na parte de trás estaria o ventrículo direito, tá? Sendo que a margem inferior está entre os dois ventrículos, tá? Então, aqui ventrículo direito e lá atrás ventrículo esquerdo, tá? Muito bem, então entre os dois ventrículos, margem inferior do coração. A margem esquerda do coração, ela é formada pelo ventrículo esquerdo e pela aurícula esquerda, tá? Então, a margem esquerda, aqui em azul, ela é formada aqui nessa imagem, dá pra ver melhor, aqui pelo ventrículo esquerdo, aqui, né? E também por uma parte da aurícula esquerda, aqui, tá? Já a margem superior do coração é formada pelos dois átrios, ou seja, átrio direito e esquerdo, mais as duas aurículas, aurícula direita e aurícula esquerda, tá? Os dois átrios e as duas aurículas. Aqui, então aqui nós conseguimos ver a aurícula direita, mais para cá os dois átrios, né? Pegando uma parte aqui dos dois átrios, e aqui a aurícula esquerda. Outro fato interessante é que a parte ascendente aqui da aorta e o tronco pulmonar, eles se acendem, eles se originam dessa margem superior aqui. Então, temos a margem superior do coração e elas basicamente vão emergir aqui desta margem, tanto a parte ascendente da aorta quanto o tronco pulmonar. Além disso, a veia cava superior aqui, ela se abre no coração pelo lado direito aqui da margem superior, tá? Então, aqui o lado direito, a veia cava superior se abre ali nessa área, tá? Muito bem, vamos para o próximo tópico agora. Agora, finalmente, nós vamos entrar aqui na parte da anatomia dos átrios e dos ventrículos, tá? Observar as nomenclaturas de cada estrutura ali dentro do coração. Vamos começar com o átrio direito, tá? O átrio direito, ele vai receber o sangue venoso, como já dito anteriormente, e esse sangue venoso ele vai chegar para o átrio direito através de 3 estruturas principais, tá? 2 delas nós já vimos, a veia cava superior e a veia cava inferior, e outra já é mais desconhecida, tá? Que é o seio coronário, essa estrutura aqui, tá? O seio coronário, nós vamos estudar ele na próxima aula, mais especificamente falando de irrigação ali
mais especificamente ainda na drenagem do coração. Basicamente, o seio coronário ele é uma estrutura aqui na parte posterior do coração que ele vai receber a maioria das veias cardíacas, tá? O coração ele é um tecido como qualquer outro, ele precisa de oxigênio, tá? Ele precisa ser irrigado por artérias e drenado por veias, igual qualquer outro tecido do corpo, tá? Basicamente, o seio coronário ele vai estar aqui na parte posterior, ele vai receber a maior parte das veias do coração. E esse seio coronário ele vai drenar aqui no átrio direito também, junto com as duas veias cavas. Tá? Algumas outras veias, principalmente veias cardíacas ali, vão acabar drenando diretamente também para o átrio direito, mas basicamente nós consideramos essas três estruturas principais que drenam ali para o átrio direito. Anteriormente eu falei das margens do coração, já falei das aurículas, tá? Eu não havia explicado as aurículas ainda, mas as aurículas são basicamente ali extensões da cavidade principal ali do átrio. Então o átrio tem uma cavidade e essa cavidade ela vai em algum momento se estender ali, formando ali uma aurícula, tá? Que seria basicamente um reservatório extra, tá? Uma cavidade a mais ali de segurança para o átrio, quando esse átrio receber mais sangue, aumentar o sangue venoso que chega no coração, essas aurículas elas se enchem, tá? Então basicamente o reservatório reserva ali, um reservatório extra dentro dos átrios, tá? Nós temos uma aurícula esquerda também, do átrio esquerdo lá atrás, nós vamos ver ela depois, mas basicamente as aurículas são estruturas ali dos átrios. A aurícula direita, além de ser um reservatório, ela cobre a parte aqui anterior da parte ascendente da aorta, então ela acaba se projetando aqui anteriormente, cobrindo essa parte mais ascendente da aorta aqui. Quando a gente abre esse átrio direito e observa aqui a parte interna ali dessa aurícula, nós percebemos aqui uma rugosidade, tá? Devido à musculatura presente nessas aurículas. Bom, no átrio nós temos aqui uma parede mais posterior, tá? Uma parede mais posterior. E essa parede mais posterior, ela é mais lisa e mais fininha do que o restante do átrio direito, tá? Essa parede posterior, essa parede lisa, é chamada de seio das veias cavas. Seio das veias cavas. Basicamente, é nessa região lisa posterior do átrio direito que vão se abrir as três estruturas, os três vasos ali que desembocam no coração. A veia cava superior se abrindo aqui, tá? Nessa parte mais lisa. A veia cava inferior se abrindo aqui. E aqui a abertura aqui do seio coronário, tá? Muito bem, essa parte mais lisa do átrio direito, ela é basicamente explicada pela embriologia. Então, durante a embriologia, durante o desenvolvimento do coração primitivo ali, nós temos uma estrutura venosa que se chama seio venoso. E esse seio venoso, à medida que o coração ele vai se desenvolvendo, ele vai sendo incorporado à parede posterior do átrio direito. E é basicamente esse tecido do seio venoso que foi incorporado que vai formar basicamente essa parte mais lisa. Bom, já na parte anterior desse átrio direito, nós temos que ele é mais espesso, né? Ele é mais grossinho, mais grosso, e ele apresenta rugosidades, tá? Então aqui nós conseguimos ver várias rugosidades, né? Uma parede mais espessa. E por que tem essa rugosidade no átrio direito ali na parede anterior? Pela presença de músculos pectíneos, tá? São músculos ali presentes nos átrios. Esses músculos pectíneos eles vão se contrair ali durante a diástole, tá? Para empurrar esse sangue aqui para os ventrículos, tá? Pelo ventrículo direito. Empurrando esse sangue ali, fazendo a contração. Essa parede lisa e essa parede rugosa, em uma certa parte do coração, vai trocar quase que bruscamente ali
de rugosidade para uma estrutura mais lisa, tá? Essa delimitação a gente consegue ver internamente, tá? Por uma estrutura e externamente por outra. Então, externamente no coração, nós temos essa estrutura aqui que se chama sulco terminal, que fica entre a veia cava superior e a veia cava inferior aqui no átrio direito, que ela basicamente vai delimitar onde termina e onde começa, mais ou menos ali, aproximadamente, a parte mais rugosa e a parte mais lisa ali do átrio direito, tá? Já internamente, nós temos essa estrutura aqui que se chama crista terminal. E essa aqui sim, ela vai delimitar um pouco mais, de uma maneira um pouco mais precisa, tá? O que é liso e o que é rugoso, tá? Então, quando a gente abre o átrio aqui, nós conseguimos ver esta crista terminal fazendo essa delimitação. Eu falei que os músculos pectíneos do átrio se contraem e jogam o sangue para dentro do ventrículo, tá? Esse sangue ele passa por uma abertura, tá? Um túnel, uma passagem aqui, que se chama ósteo atrioventricular direito, tá? Vai basicamente comunicar o átrio direito com o ventrículo direito, tá? Eu já havia falado para vocês das válvulas atrioventriculares, no caso da válvula direita, que da válvula atrioventricular direita é a válvula tricúspide, e ela fica basicamente resguardando o ósteo atrioventricular direito, tá? Ela fica aqui. Mas o ósteo seria a abertura, a passagem mesmo, entre o átrio e o ventrículo direito. Esse termo ósteo ele vai ser muito usado aqui no coração, né? O ósteo seria a abertura, tá? E nós temos várias aberturas para várias estruturas do coração. Então nós temos um ósteo aqui para as 3 estruturas venosas principais que drenam para o átrio direito também. Então o ósteo da veia cava superior, o ósteo da veia cava inferior, então ela entra por baixo aqui e drena para cá, tá? Lembrando, no seio das cavas, no seio das veias cavas. E também o ósteo do seio coronário, tá? Aonde estaria o ósteo atrioventricular direito? Aqui, atrás dessa parede aqui, estaria aqui o ósteo atrioventricular direito, tá? Na anatomia do coração, nós temos várias relações que nós podemos fazer, tá? Principalmente com as válvulas e com os ósteos aqui das veias cavas. Qual seria a relação? Nós pegamos uma relação aqui de estruturas periféricas do coração, né? Para ter uma ideia de onde, em que altura, em que nível, basicamente, esses ósteos, as válvulas, ficam aqui comparado às outras estruturas mais externas, tá? Isso vai aparecer demais. Então, o ósteo da veia cava superior, ela fica basicamente aqui no nível do terceiro espaço intercostal direito. Então, aqui nós teríamos o externo, tá? Então, aqui do lado direito, nós teríamos aqui o terceiro espaço intercostal direito, que estaria aqui localizado o ósteo da veia cava superior. Já o ósteo da veia cava inferior, aqui, estaria basicamente localizado no quinto espaço intercostal direito. Bom, nós já falamos de várias válvulas, das duas atrioventriculares, da aórtica, da pulmonar, mas dentro do coração nós temos aqui dentro do átrio direito duas outras válvulas importantes, que seria a válvula aqui da veia cava inferior e a válvula do seio coronário, tá? Então seriam essas duas válvulas aqui que estariam interligadas aqui nesta região, tá? Essas duas válvulas seriam basicamente remanescentes embrionários, seriam resquícios ali que ficaram da embriologia, do desenvolvimento do coração. Elas não são funcionais, então elas não servem para evitar o refluxo igual as outras válvulas fazem, tá? E elas estão basicamente ali por remanescência mesmo, tá? A veia cava superior, ela não tem uma válvula ali resguardando ali o seu ósteo, tá? Já a inferior e o seio coronário tem uma válvula que não são funcionais. Entre os dois átrios aqui, nós temos uma parede dividindo os dois, tá? Fazendo a septação. Essa parede aqui seria o septo interatrial. Septo interatrial, tá? Neste septo interatrial, nós temos uma estrutura bem famosa, tá? Que se chama fossa
oval seria basicamente uma estrutura ovalada aqui, né? Oval, côncava, ou seja, uma pequena depressão aqui nesta parede. Isso daqui é basicamente também um remanescente embrionário também, tá? Então isso daqui seria um resquício ali da embriologia do coração. Esta fossa oval é muito importante que nós entendemos como ela surgiu na embriologia, tá? Isso aqui costuma aparecer bastante nas provas e pode ser que ela apareça na sua também. Então por isso eu reservei um tempo aqui para fazer a explanação de como essa fossa oval surgiu ali durante a embriologia do coração e o resumo de como tudo acontece. Bom, então agora nós vamos entender como essa fossa oval ela surgiu a partir da embriologia, tá? Então, basicamente, na embriologia, no começo do desenvolvimento do coração mais primitivo, o coração ele não era septado, ele não era dividido em septo interatrial e o septo interventricular aqui, tá? Então, no coração adulto, né, nós temos 2 átrios e 2 ventrículos. Já no coração embrionário, nós não tínhamos isso, era uma cavidade única aqui, sem divisão alguma, tá? Durante o desenvolvimento do coração na embriologia, nós temos o surgimento ali da septação, né? O processo de septação interatrial, formando aqui a divisão entre os átrios, e uma septação interventricular, formando a divisão aqui entre os 2 ventrículos, tá? Nessa parte nós vamos estudar a septação interatrial, tá? Que está relacionada com o surgimento do forame oval, tá? Muito bem. Como funciona a septação interatrial? Primeiramente, surge um septo aqui na parte superior, aqui entre os 2 átrios, tá? Então, na parte superior aqui da cavidade, nós temos o surgimento de um septo, tá? E esse septo se chama septum primum ou septum primário, tá? Bom, durante a embriologia também nós temos uma estrutura aqui chamada de coxim endocárdico, tá? Esse coxim endocárdico, entre ele e entre o septo primum, vai se formar um espaço aqui, tá vendo? Tá? Um forame bem grandão, ele vai diminuindo conforme o tempo. Mas esse forame aqui se chama foramen primum, tá? Ou forame primário. Então, septo primo, entre coxim endocárdio, forame primo, fornecendo aqui a conexão entre os 2 átrios. Esse septum primo ele vai começar a ir em direção aqui aos coxins endocárdicos, tá? O forame primum ele vai acabar diminuindo de tamanho pelo avanço do septum primum. À medida que isso acontece, também vai ocorrer muita apoptose aqui, muita morte celular na parte mais superior do septum primum, tá? Formando várias aberturas aqui. Então vai ter um momento que vai ter várias aberturas aqui no septum primum, tá? Além também do forame primum, tá? Bom, vai chegar um momento que essas inúmeras aberturas aqui da apoptose vão acabar se coalescendo, se juntando e formando um outro forame, que é o forame secundum, tá? Então aqui nós conseguimos ver o forame secundum. Vai chegar um momento que o forame secundum e o forame primum vão acabar existindo ao mesmo tempo, vão acabar coexistindo, tá? Porém, o septum primum vai continuar avançando, tá? Em direção aos coxins e vai acabar se fundindo com o coxim endocárdico. Fechando agora o foramen primum, tá? A partir disso começa a surgir um segundo septo aqui na parte superior agora do átrio direito, aqui, tá? Esse septo é chamado de septum secundum e ele é um septo muscular, tá? E esse septo secundum ele vai avançar aqui em direção ao forame secundum, tá? E ele vai acabar obliterando parte do forame secundum. Então o forame secundum ele estaria mais ou menos aqui, tá? E esse septo secundum ele tampou parcialmente o forame secundum, tá? Por que parcialmente? Porque vai ter uma passagem aqui, o sangue ele vai conseguir passar por baixo aqui do septo secundum e chegar lá no forame secundum, tá? Agora essa passagem é chamada de forame oval, tá? A parte superior aqui, que ainda existia na outra imagem, lá do septum primum, acaba se degenerando e entrando em apoptose. A parte inferior do septum primum acaba virando agora a válvula do forame oval, tá?
Por que a válvula do forame oval? Antes do nascimento, a pressão aqui no átrio direito é bem maior do que a pressão do átrio esquerdo, tá? Então esse sangue ele acaba indo para um lugar de menor pressão, empurrando o septum primo aqui, a parte inferior dele, tá? Então por isso aqui agora ele pode passar esse sangue chegando no átrio esquerdo, e por isso ele se chama válvula. Por quê? Porque depois do nascimento essa pressão aqui acaba ficando maior e a pressão do lado direito acaba ficando menor. Então esse sangue ele acaba tentando passar para cá, e isso aqui basicamente vai fechar a válvula, impedindo que o sangue ele passe aqui. Tá? Então por isso a parte inferior do septum primo se chama válvula do forame oval. Então aqui antes do nascimento, como eu já havia dito, no átrio direito a pressão ela é muito maior, tá? E a pressão no átrio esquerdo é muito menor, tá? Por que isso acontece? Durante o feto ali, o desenvolvimento do feto, a veia umbilical traz o sangue oxigenado lá da placenta, tá? Então ela vai passar por aqui, vai fazer um bypass aqui, um atalho através do ducto venoso, aqui perto do fígado, vai desembocar esse sangue aqui na veia cava inferior, e daí sim, esse sangue oxigenado agora vai entrar no átrio direito. Por que oxigenado? No desenvolvimento, na embriologia, a parte direita aqui do coração acaba carregando sangue oxigenado, tá? É diferente isso daí. Muito bem, então quando esse sangue oxigenado vindo da veia umbilical desemboca aqui no átrio direito, vai acabar aumentando a pressão do átrio direito. Esse sangue que chega aqui no átrio direito, em um adulto, né? Esse sangue ele passaria aqui para o ventrículo direito. Ele ganharia então o tronco pulmonar, através das artérias pulmonares chegaria aqui até os pulmões, e ele voltaria aqui através da circulação pulmonar, através das veias pulmonares para o átrio esquerdo, tá? Porém, durante o desenvolvimento do feto, os pulmões ainda não estão totalmente maturados, então esses pulmões eles não estão prontos para respirar, tá? Então o bebê não respira, o feto não respira, então esse pulmão ele fica colabado, tá? Esse colabamento do pulmão acaba promovendo uma certa resistência na circulação pulmonar. Então uma resistência desses vasos aqui, porque o pulmão está colabado, não consegue receber muito sangue ali através dessa circulação. Os alvéolos estão colabados, tá? Então esse sangue ele acaba não passando aqui pela circulação pulmonar, e ele também, por consequência, acaba não voltando também pelas veias pulmonares. Então o sangue que poderia chegar aqui não chega. Então a pressão do átrio esquerdo ela é bem menor, tá? Antes do nascimento, por esse sangue ele não chegar, simplesmente por a resistência ser muito grande na circulação pulmonar. Já depois do desenvolvimento, esses pulmões do bebê vão começar a funcionar. Eles já estão maturados o suficiente para começar a respirar, tá? Então quando o bebê nasce, ele começa a respirar. E agora os pulmões eles não estão mais colabados, então a resistência da circulação pulmonar diminui. Então agora, do ventrículo direito até o tronco pulmonar e seguindo aqui a circulação pulmonar, vai acabar acontecendo de uma maneira mais facilitada. E agora sim, as veias pulmonares conseguem trazer o sangue ali no átrio esquerdo a todo vapor, fornecendo mais pressão para o átrio esquerdo. E nós temos o raciocínio contrário também, tá? No átrio direito, a pressão ela acaba diminuindo. Por quê? Porque o cordão umbilical ele é cortado, então esse sangue que chegava através da veia umbilical da placenta acaba não chegando mais, porque o cordão umbilical ele foi cortado ali. Acabou a comunicação com a placenta, então esse sangue que chegava antes no átrio direito, ele não acaba mais chegando. Então a pressão do átrio direito acaba diminuindo. Então nós acabamos invertendo a ordem. Então a pressão no átrio direito ela acaba sendo menor e a pressão no átrio esquerdo acaba sendo maior. E como o sangue ele tende, os líquidos em geral tendem a se deslocar para o local de menor pressão, ele acaba tendo que ir para o átrio direito. Mas quando ele tenta ir para o átrio direito, o sangue, ele acaba empurrando o septum primo, a parte inferior do septum primo, a válvula do forame oval. Então a válvula do forame oval, o septum primo, que é a parte inferior, acaba encostando no septo secundo. E aqui acaba vedando, o sangue não consegue passar para o lado direito do coração. Então acaba cortando essa comunicação, tá? À medida que o tempo passa, o septum primo, que é a válvula do forame oval, acaba se fundindo com o septo secundo, formando o que a gente chama de septo interatrial, tá? E formando aqui
nessa parte mais abaulada, mais côncava, né? A fossa oval, que é o remanescente embrionário. Então aqui estaria a válvula, né, do forame oval, e aqui, por isso, essa depressão, essa parte mais côncava, chamada fossa oval, devido à fusão ali da válvula com o septo secundo. Ok? No ventrículo direito, nós temos muitas coisas para comentar. Ele é bastante complexo e bastante legal, tá? Tem várias estruturas bacanas aqui para a gente ver, tá? Então a gente vai abrir o ventrículo direito aqui, tá? E conseguir observar algumas estruturas importantes. Primeiramente, quero chamar atenção para essa estrutura aqui, o cone arterial, tá? Cone arterial ou infundíbulo do ventrículo direito. Essa estrutura aqui, ela vai ser basicamente aqui um afunilamento, tá? Superior do ventrículo direito, tá? Ele vai se afunilando cada vez mais para cá e vai ficando mais fino. Então, se eu dar um zoom aqui, essa parede aqui do ventrículo, ela é mais espessa, tá? E essa daqui é bem fininha aqui, que faz parte do infundíbulo. Ele vai se afunilando e se afinando aqui, tá vendo? Muito bem, tá? Esse cone arterial, ele vai conduzir o sangue até a válvula pulmonar, tá? A válvula pulmonar, que vai conduzir então para o tronco pulmonar. Muito bem. Essa parte aqui ela é bem lisa, tá? Do cone arterial ela é bem lisinha e bem fina. Já o restante aqui do ventrículo direito, ele possui trabéculas cárneas, tá? Se eu dar um zoom aqui, vocês podem perceber que essas trabéculas cárneas aqui, essa parede do ventrículo é bem mais espessa, tá? E ela possui reentrâncias aqui, várias passagens aqui, labirintos, tá? Nessa parede. Então ela é bem rugosa, tá bom? Para que isso serve? Essa rugosidade, essas reentrâncias acabam aumentando a superfície de contato do sangue com a parede do ventrículo. Isso acaba melhorando a condução do sangue ali e fornecendo principalmente uma proteção a mais contra a coagulação desse sangue na parede do ventrículo. Então esse sangue ele acaba coagulando menos, né? Não ocorrendo o processo de coagulação devido a essas entrâncias, esse terreno mais acidentado da parede do ventrículo. Nós temos também a crista supraventricular, tá? Que é esta região aqui. Isto aqui faz a mesma função do que a crista terminal aqui do átrio direito, tá? Que a gente viu que ela separa a parte lisa da parte rugosa, tá? Aqui faz a mesma coisa, separa a parte lisa aqui do cone arterial, tá? Da parte rugosa aqui das trabéculas cárneas. Essa estrutura aqui. Muito bem. A válvula atrioventricular direita, ou seja, a válvula tricúspide, ela vai estar aqui posicionada atrás, né, posterior ao corpo externo, ao nível do quarto ao quinto espaço intercostal, tá? Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto espaço intercostal aqui, nesse nível, atrás do corpo externo, é onde a válvula atrioventricular direita vai estar localizada, né? A válvula tricúspide. A válvula tricúspide, como eu falei, né? As válvulas são feitas de válvulas, tá? Quais são as válvulas da válvula tricúspide? 3. Anterior, posterior, septal. Muito fácil de identificar, tá? Então, em uma prova prática, você vai ver aqui a válvula mais perto do septo interventricular, ou seja, da parte mais medial do coração aqui. Identificou ela, identifica as outras. Anterior, aqui perto mais das outras válvulas, e posterior aqui, perto lá do seio coronário e as outras estruturas posteriores lá, tá? Então, só identificar primeiro a septal, que as outras ficam bem mais fáceis de serem identificadas, tá? Essas válvulas, como eu já falei, vão se fixar no anel fibroso do esqueleto fibroso do coração, tá? Aqui, tá? Muito bem. Quando a gente abre o ventrículo e vê ele com mais calma, a gente percebe essas estruturas aqui triangulares, né? Cônicas, que são projeções musculares ali em forma de cone. Isso aqui se chama músculos papilares.
músculos papilares. E eles recebem os mesmos nomes que as válvulas, tá? Da válvula atrioventricular direita, ou válvula tricúspide. Então, nós temos uma válvula anterior, posterior e uma septal. Músculo também papilar anterior, posterior, septal. Tá bom? O músculo papilar anterior, aqui, ele é o maior deles. Ah, mas na imagem tá pequena. Sim, a gente cortou aqui a parede anterior do ventrículo direito, né? Esse músculo papilar, ele se fixaria aqui nessa parede também, né? Então, ele seria maior de todos ali, tá? Bom, nós também temos estruturas chamadas cordas tendíneas, tá? Que são essas cordinhas aqui, tá? Ou também podem ser chamadas de cordoalhas tendíneas. Elas vão se originar aqui no ápice, né, dos músculos papilares e vão se dirigir, né, ser conduzidas aqui até se inserirem na margem livre aqui das válvulas, tá? Então as válvulas têm uma margem aqui grudada fixada no esqueleto fibroso, lá no anel fibroso do esqueleto fibroso do coração, e elas têm uma margem livre aqui, tá? Sozinha. E aqui é onde essas cordas tendíneas vão se inserir, tá? E vão se originar no ápice dos músculos papilares. Um músculo papilar vai emitir várias cordas tendíneas, tá? E elas vão ter um objeto de inserção, que são as válvulas, tá? Cada músculo papilar vai emitir cordas tendíneas que vão se fixar em duas válvulas diferentes, tá? Então a gente tem que decorar aqui as cordas tendíneas de cada músculo papilar, aonde que elas vão se fixar, né? Tem um macete que eu inventei aqui para facilitar, ele é muito certeiro, ele é bem fácil de aprender. Nunca vi ninguém explicando desse jeito, mas é bem mais fácil de acabar assimilando onde elas vão se fixar, tá? Então vamos lá. Músculo papilar anterior. Cada músculo papilar emite várias cordas tendíneas que se fixam em duas válvulas diferentes. Então o músculo papilar vai emitir cordas tendíneas. E essas cordas tendíneas vão se fixar na válvula de mesmo nome, ou seja, músculo papilar anterior se fixa na válvula anterior. E a outra, onde que ela vai se fixar, né? São duas válvulas diferentes. Além da válvula de mesmo nome, no caso aqui anterior, vai se fixar na válvula da esquerda, tá? Que no caso, a esquerda aqui do músculo papilar anterior seria o posterior aqui. Então vai se fixar tanto na válvula anterior quanto na válvula posterior lá atrás, tá? Isso funciona para todos, então fica muito fácil. Músculo papilar anterior emite cordas tendíneas que se fixam na válvula de mesmo nome, ou seja, posterior, mas a da esquerda dele. Da esquerda dele seria a septal, então se fixa lá na válvula septal. Muito bem. Papilar septal. Válvula septal, de mesmo nome, mais o da esquerda, que no caso seria o anterior aqui, né? Então, válvula anterior. Tá bem? Então, esse aqui é bem fácil, bem mais fácil de assimilar essas fixações. Muito bem, vamos lá. Na sístole, ou seja, quando os ventrículos se contraem, lembrando que na sístole o sangue sai, até rimou, né? Quando o ventrículo contrai na sístole, já falei, esse sangue lá do ventrículo ele tende a voltar para o átrio, ter um refluxo sanguíneo no coração. Porém, já falei que as válvulas atrioventriculares se fecham para evitar isso, para evitar o refluxo, tá? Então ela se fecha aqui. Como que ela se fecha? Músculos papilares se contraem. Se contraem, puxam as cordas tendíneas. Cordas tendíneas estão fixadas nas válvulas, puxam as válvulas. As válvulas são puxadas e são finalmente fechadas e vedando ali o ósseo atrioventricular para evitar o refluxo sanguíneo para o átrio, tá? Então, basicamente, esse é o mecanismo. Temos o septo interatrial, né? Mas também temos o septo aqui interventricular, que divide os dois ventrículos, tá?
Muito bem, esse septo interventricular, ele tem duas partes. Uma parte muscular, que é a maior delas, tá? E uma partezinha lá membranosa, membranácea, que é feito aqui de membrana, mais superior, tá? Nessa imagem parece que é todo, né? Mas não. Tá vendo lá que a parte muscular se posterioriza lá? É só essa partezinha aqui, ó. A parte membranácea é só essa partezinha aqui que fica posterior e superior, ó, póstero e superior lá, tá? Só essa partezinha aqui é membranácea, tá? O resto do septo interventricular é todo muscular daí, tá? E aqui tem um pequeno detalhe, tá? Nós vamos fazer um corte coronal aqui. Aqui está a parte anterior, aqui está a parte posterior para localizar, né? A gente fez o corte coronal e a gente vai virar isso aqui pra gente, tá? A gente tem essa imagem aqui. A gente consegue perceber que nesta parte membranácea, a gente tem a fixação de quem? Da válvula septal. Tá? Então a válvula septal ela se fixa aqui nessa parte mais membranácea. Aqui nessa imagem dá de ver melhor. Ó, tá? Então aqui ela vai se fixar onde? Praticamente no meio, tá vendo? Essa válvula septal aqui vai se fixar praticamente no meio da parte membranácea lá. Tá? E no que isso vai implicar? Que esta parte aqui, a gente vai dividir essa parte membranosa, né, em uma parte mais superior, que fica superior aqui, é uma linha que a gente traça da fixação aqui da válvula septal. Então a válvula septal se fixa, acima dessa fixação a gente divide aqui em parte superior e inferior, tá? Essa parte superior, tá vendo como que ela meio que divide aqui o ventrículo direito do átrio direito? Então aqui tem essa divisão aqui mais superior entre o ventrículo direito e o átrio direito, tá? Então essa parte superior aqui, ela funcionalmente funciona, né? Como uma divisão entre o átrio e o ventrículo direito. Então nós vamos chamar isso daqui de parte átrio-ventricular da parte membranosa do septo interventricular. Parte atrioventricular da parte membranácea do septo interventricular. Já essa parte inferior, ela separa mais o ventrículo direito do ventrículo esquerdo, tá? Então ela separa os dois ventrículos. Então a gente vai chamar de parte interventricular da parte membranosa ou membranácea do septo interventricular, tá? Muito mais pela função mesmo de que essas duas partes elas têm, tá bom? Então aqui, parte átrio-ventricular e a parte interventricular da parte membranosa, tá? Muito bem. Quando a gente abre o ventrículo melhor e vê ele, nós conseguimos observar essa estrutura aqui, tá? Que estou circulando aqui, tá? Essa estrutura aqui, ela se chama trabécula septomarginal ou banda moderadora, tá? Ela vai desde da parte inferior aqui, nós estamos vendo, né, o septo interventricular. Na parte inferior dele, ela vai sair, tá? A parte inferior do sieve, que a gente chama, do septo interventricular, e ela vai até a base do músculo papilar anterior, tá? Ela é basicamente um atalho. Por que ela é um atalho, tá? Nós temos aqui o sistema de condução do coração, de impulsos nervosos, que vai controlar ali toda a contração cardíaca, tá? Nós temos uma estrutura nervosa que é apelidada aqui de nó atrioventricular, tá? Do nó atrioventricular, nós temos aqui o fascículo atrioventricular saindo, tá? Que é também chamado, né, mais conhecido ainda como feixe de His, tá? Então isso aqui é o feixe de His, mais conhecido dessa forma. E este feixe de His, essa estrutura nervosa aqui, vai emitir um ramo que vai para a direita, que é o ramo direito, e o ramo que vai para a esquerda, que é o ramo esquerdo, tá? O ramo direito do feixe de His, ele vai ser conduzido aqui através do septo marginal, da trabécula septo marginal, da banda moderadora. Então essas fibras nervosas vão ser conduzidas aqui através dessa banda moderadora. Até onde? A base do músculo papilar anterior. Então basicamente vai servir como um atalho para esses impulsos nervosos
chegar aqui no músculo papilar anterior de forma mais rápida, tá? E no que isso implica? Esse aumento da velocidade faz esse músculo papilar anterior se contrair mais rápido também, tá? E ele deve contrair mais rápido para garantir a sincronia entre os músculos papilares aqui, para que a válvula atrioventricular direita, a válvula tricúspide, se feche de maneira síncrona, tá? Se isso daqui não existisse, ocorreria uma pequena desincronia entre os músculos papilares e não ia ser legal, né? Então, isso aqui acaba promovendo aí a sincronia e ajudando nesse processo, tá? Agora a gente vai estudar um pouco sobre como esse sangue ele circula no átrio direito, tá? As formas que ele faz, o caminho que ele segue dentro do átrio direito, tá? Então nós temos aqui o nosso dentro do ventrículo direito, né? Perdão. Então nós temos aqui o átrio direito, tá? Vai contrair esses músculos pectíneos, vai levar esse sangue até o ventrículo direito, tá? E ele vai passar aonde? Pelo ósteo atrioventricular direito, tá? E esse sangue ele vai vir mais pela parte aqui posterior. Posterior. Nós temos uma dificuldade de escrever falando, né? Pela parte posterior aqui do ventrículo direito, tá? Esse sangue depois ele vai ser conduzido na direção superior e para a esquerda. Então ele vai fazer, isso aqui, tá? Superior e para a esquerda. Muito bem. Essa mudança de direção que ele faz vai formar um ângulo aqui de aproximadamente 140 graus, tá? E vai formar também uma forma aqui de mudança de condução em forma de letra U, tá? A estrutura que acaba sendo responsável por conduzir esse sangue direitinho ali, desta forma aqui, é a crista supraventricular, tá? Que é aquela parte que separa a parte lisa aqui do cono arterial das trabéculas cárneas, tá bom? Bom, por fim, a válvula pulmonar, ela está localizada aqui no nível da terceira cartilagem costal esquerda. Então aqui primeira costela, tá? Lembrando aqui a clavícula, né? Incisura clavicular, incisura costal, primeira incisura costal, primeira costela, segunda costela, terceira costela esquerda, tá? Então basicamente vai ela vai ficar ali, né? A válvula pulmonar nesta direção, que é por onde, né? O sangue do ventrículo direito ele vai acabar saindo para então ganhar o tronco pulmonar. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre o átrio esquerdo, tá? Lembrando, o átrio esquerdo ele já recebe o sangue rico em oxigênio, tá? Através das veias pulmonares, tá? Como eu falei, nós temos 4 veias pulmonares, sendo 2 delas superiores, tá? Uma veia pulmonar superior esquerda e uma veia pulmonar superior direita. Mesma coisa com as veias inferiores, tá? Nós temos uma esquerda e uma direita, tá? As direitas trazem o sangue oxigenado do pulmão direito e as esquerdas do pulmão esquerdo daí. Quando a gente abre o átrio, a gente consegue perceber que a maior parte dele, a grande maioria da parede do átrio esquerdo, é uma parede mais lisa, tá? A única parte rugosa é aqui na aurícula do átrio esquerdo, tá? Então, a gente vai ver que o átrio esquerdo ele também possui uma aurícula, que é chamada de aurícula esquerda, e é essa parte que ela é a parte rugosa do átrio esquerdo apenas, tá? Olhando disso, a gente precisa entender como, do porquê, né, que essa parede ela é lisa. A maior parte do átrio ela é lisa, e novamente nós vamos recorrer para a embriologia para explicar isso, tá? Bom, durante o desenvolvimento, né, no coração primitivo, nós temos somente uma veia pulmonar que está ali se abrindo no átrio esquerdo, tá? Diferentemente do adulto, que são 4, no feto, no estágio inicial de desenvolvimento do coração, nós temos apenas uma veia pulmonar, que é chamada de veia pulmonar primitiva. Conforme esse feto vai se desenvolvendo, esse tecido aqui dessa veia pulmonar primitiva, ela acaba sendo agregada aqui à parede posterior do átrio esquerdo, tá? Então o tecido aqui está sendo agregado e essa veia ela vai cada vez mais
seguindo diante, tá? Quando boa parte já da veia pulmonar primitiva foi já agregada aqui na parede posterior do átrio esquerdo, ele vai chegar até a parte aqui da bifurcação, né? Então, a partir de agora, nós temos duas veias pulmonares, uma direita e uma esquerda, tá? E esse processo de agregação ele vai continuar, tá? Até que chega um momento que esse tecido ele foi tão agregado que agora as 4 veias pulmonares, agora sim, elas acabam sendo abertas aqui no átrio esquerdo, né? Tendo as duas superiores, direita e esquerda, e duas inferiores, direita e esquerda também. Então aqui o coração já fica mais próximo do adulto, e boa parte dessa parede posterior do átrio esquerdo, o tecido que está ali é o tecido que foi agregado pela veia pulmonar primitiva. E é esse tecido justamente que vai ser a parte lisa do átrio esquerdo, que vai ser praticamente a maior parte de 90% ali. E a única parte que sobrou aqui, que é a parte mais rugosa, seria a parte da aurícula esquerda do átrio esquerdo. Então aqui nós conseguimos observar essa aurícula esquerda, tá? Ela é basicamente a parte rugosa ali do átrio esquerdo e ela funciona basicamente igual à aurícula direita, tá? Eu já expliquei que a aurícula direita ela é um reservatório extra ali da câmara atrial. E eu expliquei que a aurícula direita ela cavalga sobre a parte ascendente da aorta, já a aurícula esquerda ela faz o mesmo esquema, só que dessa vez com o tronco pulmonar. Ela vai dar uma cavalgada ali, né? Acabar tampando aqui a parte mais anterior e mais lateral aqui, esquerda, do tronco pulmonar. Tá? Ela vai acabar sobrepondo ali. Lembrando, parte rugosa do átrio esquerdo é basicamente a aurícula esquerda na parte de dentro, devido à musculatura presente também na aurícula esquerda, igual a aurícula direita também possui. Quando nós vemos o septo interatrial do lado esquerdo, aqui no átrio esquerdo, nós percebemos também o resquício ali do forame oval, né? Só que da parte esquerda, numa vista esquerda. Então aqui nós conseguimos ver o assoalho da fossa oval. Do lado direito, lá do outro lado, nós conseguimos ver a fossa oval, né? Que era uma estrutura convexa, né? Com tipo um buraco mesmo. Já nesta parte mais do lado esquerdo, nós conseguimos ver então uma convexidade, né? Estrutura mais convexa. Inclusive, nós observamos esta crista aqui, que é nada mais nada menos que o resquício lá da válvula do forame oval, que seria a parte inferior do forame primo, tá? Que restou aqui e se fundiu com o septo secundo lá do outro lado. Então, por o septo primo estar deste lado esquerdo, né? Nós conseguimos observar esse resquício da válvula do forame oval, que é nada mais nada menos que a parte inferior do septo primo. Quando nós observamos a parede, a espessura da parede dos dois átrios, e a gente compara os dois, nós observamos que a parede do átrio direito é bem mais fina do que a parede do átrio esquerdo que a gente está vendo agora, tá? Então o átrio esquerdo, a parede é bem mais espessa, tá? Do que o átrio direito. Falando do ventrículo esquerdo agora, eu já quero começar com uma pergunta para vocês, tá? Então a gente viu já o que significa a circulação pulmonar e a circulação sistêmica lá nos nossos conteúdos iniciais da aula. Eu quero fazer uma pergunta: qual dessas duas circulações, a pulmonar ou a sistêmica, possui a maior pressão? Tá? A resposta seria a circulação sistêmica. Por quê? Porque a circulação sistêmica ela é mais longa, percorre um caminho maior até chegar novamente no coração ali no átrio direito, esse sangue venoso. Então tem que passar por todo o corpo e chegar ainda no átrio direito. Então o sangue sai com muito mais pressão, por ser uma circulação muito mais longa do que a circulação pulmonar ali, os pulmões pertinhos ali do coração, né? Então, devido a essa pressão, nós temos várias diferenças ali morfológicas do ventrículo esquerdo especificamente para atender esses requisitos de uma pressão maior, para atender os objetivos da circulação sistêmica, né? Então, uma das diferenças do ventrículo esquerdo para o ventrículo direito é em relação à espessura da parede dele, tá?
Então essa espessura aqui ela é muito maior, de 2 a 3 vezes maior do que a espessura da parede do ventrículo direito. Então, por exemplo, aqui a parede do ventrículo esquerdo e aqui a parede do ventrículo direito. Então é uma espessura muito mais absurda, né? Muito maior aqui, para justamente ter mais miocárdio aqui disponível para contração e, consequentemente, exercer uma pressão de saída do sangue maior desse lado esquerdo do coração. Outra mudança que acontece em relação às trabéculas cárneas. Então, as trabéculas cárneas do ventrículo esquerdo são mais finas, tá? Bem mais fininhas, e elas são muito mais numerosas. Então, aqui dá de ver muito bem na imagem, né? E no que isso acaba acarretando? Mais superfície de contato. Mais superfície de contato acaba acarretando mais eficiência no objetivo das trabéculas cárneas, que é justamente ajudar na condução do sangue e também acabar impedindo a coagulação do sangue dentro do ventrículo esquerdo. Além disso, a cavidade do ventrículo esquerdo, tá, onde o sangue fica, é bem mais longa, né, muito maior, cabe muito mais sangue do que a do ventrículo direito. Tá? Isso para que o ventrículo esquerdo consiga expulsar muito mais sangue do que o ventrículo direito. Tá? Os músculos papilares do ventrículo esquerdo são diferentes também. Enquanto no ventrículo direito nós tínhamos músculos papilares anterior, posterior e um septal, no ventrículo esquerdo nós só temos 2 músculos papilares, um anterior e um posterior. Tá? E a gente já vai entender o porquê isso acontece. Mas, basicamente, também, esses músculos papilares do ventrículo esquerdo são mais espessos e maiores. Tá? Bom, então aqui nós temos a válvula mitral, tá? A válvula atrioventricular esquerda. E aqui nós percebemos claramente que ela só tem 2 válvulas, uma anterior e uma posterior. Tá? Justamente por isso que o ventrículo esquerdo possui somente 2 músculos papilares, um correspondente a cada uma das válvulas da válvula atrioventricular esquerda. A válvula atrioventricular esquerda, a válvula mitral, bicúspide, seja como preferir, ela está localizada aqui posterior ao corpo externo, aqui, no nível da 4ª cartilagem costal. Então, a primeira, a segunda, a terceira, a 4ª aqui. Então, nesse nível aqui, atrás do corpo externo, onde fica localizada a válvula atrioventricular esquerda. Os músculos papilares também, eles também vão emitir cordas tendíneas ou cordoalhas tendíneas, tá? E essas cordoalhas tendíneas também vão atingir ali, se inserir nas válvulas, tá? Novamente, cada músculo papilar emite várias cordas tendíneas que se inserem em 2 válvulas diferentes. Porém, como nós temos somente 2 válvulas no ventrículo esquerdo, os 2 músculos papilares vão fazer exatamente a mesma coisa. Vão emitir cordas tendíneas que vão se fixar na válvula anterior e na válvula posterior. O músculo papilar posterior também vai emitir cordas tendíneas que vão se fixar na válvula anterior e na válvula posterior lá atrás também. Então, acabam se fixando em todas as válvulas ali devido à presença de somente 2 no ventrículo esquerdo. Na sístole ocorre a mesma coisa, né? Então, o ventrículo ele contrai, tá? E esse sangue ele tende a voltar então para o átrio esquerdo, tá? nessa ocasião. Por isso, os músculos papilares eles acabam se contraindo, puxando as cordas tendíneas, puxando as válvulas anterior e posterior e fechando então a válvula bicúspide, a válvula mitral, tá? Os músculos papilares, como eu falei, eles são muito mais espessos, justamente para puxar mais forte essas cordas tendíneas e ter uma vedação um pouco mais legal aqui na válvula mitral, válvula bicúspide, para vedar mais, justamente porque a pressão é mais alta, então a tendência do sangue voltar para o átrio esquerdo é bem maior comparado à contração do ventrículo direito. Na parte anterior aqui e na parte superior também, aqui e aqui, nós temos uma parte mais fina e mais, não fina, mais lisa, mais, sem rugosidades, né? Então uma parte mais lisa aqui do ventrículo esquerdo. Essa parte mais lisa ela se chama vestíbulo da aorta, tá? E essa parte ela vai conduzir o sangue anteriormente, superiormente aqui até a válvula aórtica e posteriormente aqui até a artéria aórta ascendente. Muito bem. A válvula aórtica, tá? Aqui, ela está localizada aqui posterior ao corpo externo, tá? Só que na parte mais esquerda. Então,
aqui posterior ao corpo externo, na parte mais esquerda, a nível da terceira costela. Então, primeira costela, segunda costela, terceira costela aqui nesse nível, aqui atrás do corpo external, do lado mais esquerdo. Agora a gente vai entender como esse sangue ele acaba sendo conduzido dentro desse ventrículo esquerdo. Então, o sangue ele vai chegar através do átrio esquerdo, né, pela contração do átrio esquerdo, chega aqui pela válvula mitral, né, mas posteriormente aqui no ventrículo esquerdo. Tá? Uma vez que esse sangue chega, o ventrículo esquerdo contrai, esse sangue vai se deslocar anteriormente, chega aqui já no vestíbulo da aorta, e esse sangue agora ele acaba indo na direção superior até a válvula aórtica, seguindo então abrindo a válvula e acabando sendo despejado ali na parte ascendente da artéria aórtica. Essa mudança de direção do sangue acaba gerando um ângulo total de 180 graus. Tá? Então, por exemplo, o sangue vem aqui, ele acaba mudando de direção para cá, em um ângulo de 90 graus, chegando aqui, ele acaba fazendo isso e gerando mais uma angulação de 90 graus, totalizando uma mudança de direção de 180 graus de condução desse sangue. Momento questão com vocês agora, como de costume, vou passando aqui devagarinho, tá? Vocês vão pausando e vão tentando fazer sozinhos as questões, tá? E agora eu vou resolvê-las uma por uma. Qualquer dúvida, como sempre, deixe no comentário, vou tentar responder todo mundo, tá? Questão número 1. Descreva de maneira simples o caminho que o sangue faz no sistema circulatório, iniciando a explicação pelo átrio direito e terminando de novo ali no átrio direito. Cite todas as válvulas cardíacas na descrição, né? Onde o sangue passa ali, citar as válvulas também, tá? Eu não vou escrever isso daqui, mas basicamente eu vou falar de forma falada, né? O sangue ele começa, deixa eu pegar a caneta aqui, no átrio direito, tá? O sangue começa no átrio direito, ele vai para o ventrículo direito, passando pela válvula tricúspide. Do ventrículo direito ele passa para o tronco pulmonar, tá? Opa, ficou feio esse T e esse P, né? Para passar para o tronco pulmonar, ela precisa passar pela válvula pulmonar, tá? Do tronco pulmonar, ramifica ali em artérias pulmonares, direita e esquerda, tá? Que vão para os pulmões, tá? Dos pulmões, ele volta pelas 4 veias pulmonares, tá? Trazendo sangue oxigenado para o átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, esse sangue passa para o ventrículo esquerdo, passando então pela válvula mitral. Do ventrículo esquerdo, esse sangue ele passa para a aorta, tá? Através ali, passando pela válvula aórtica, tá? Da aorta ele vai ser distribuído para os tecidos, pelas artérias, né? Aí depois faz a troca, vai para as veias, forma veias maiores. Vamos dizer assim, a veia cava superior e a veia cava inferior, para facilitar, né? Vão desembocar novamente no átrio direito. Então, basicamente seria essa a explicação toda que vocês teriam que dar nessa questão para exercitar como o sangue circula no corpo e por onde ele passa e estruturas que estão relacionadas, tá? Bom, questão número 2. O que é trabécula septomarginal, entre parênteses, banda moderadora, e qual a sua função? Então, basicamente, vou desenhar aqui, seria aqui o músculo papilar anterior do ventrículo, isso no ventrículo direito, tá? Aqui nós teríamos aqui o CIV, né? Que é o septo interventricular. Na parte aqui inferior do CIV, nós teríamos uma projeção muscular que vai lá e engata lá no músculo, na base do músculo papilar anterior, tá? Essa trabécula, em cima aqui nós vamos ter o nó sinotrial, tá? Que vai emitir o feixe de His.
O feixe de His emite um ramo direito, ou esquerdo, aqui, esquerdo, e um ramo direito, vou colocar RD aqui, tá? O ramo direito do feixe de His vai percorrer aqui, percorrer aqui por dentro do sieve, tá? E alguns de seus ramos aqui vai percorrer através da trabécula septomarginal, tá? Então a trabécula septomarginal vai ajudar aqui a conduzir o ramo direito até a base do músculo papilar anterior, tá? Isso vai acabar diminuindo aqui o tempo de condução, tá? Do impulso nervoso, permitindo com que esse músculo papilar anterior, contraia com mais velocidade, tá? Ele contrai mais rápido, favorecendo então uma sincronia para o fechamento ali entre os músculos papilares, né? Uma sincronia entre os músculos papilares para fechar a válvula tricúspide de uma maneira síncrona, tá? No tempo certo, obedecendo ali a sístole, né? Que é o tempo necessário, o momento em que essa válvula vai fechar. Então, seria basicamente esse o significado da banda moderadora, e a função dela também seria diminuir o tempo de condução do estímulo nervoso para o músculo papilar anterior, fornecendo uma sincronia entre os músculos papilares e o fechamento correto da válvula atrioventricular, tá? Questão número 3. Interligue as cordas tendíneas originadas de cada músculo papilar do ventrículo direito aos respectivos locais de inserção. Então a gente sabe que cada músculo papilar emite várias cordas tendíneas e que cada músculo papilar emite cordas tendíneas para duas válvulas diferentes, tá? O macete que eu ensinei, o nome do músculo papilar vai emitir as cordas tendíneas para a válvula correspondente, ou seja, o músculo papilar anterior vai enviar cordas tendíneas para a válvula anterior, tá? Lá do ventrículo direito, mas para a válvula esquerda daquele músculo pectíneo, músculo papilar, perdão, em questão, né? Então, o músculo anterior, o músculo papilar que está do lado esquerdo dele é o músculo papilar posterior. Então, ele vai emitir a sua corda tendínea até a válvula posterior. Já o músculo papilar posterior vai emitir propriamente aqui para a válvula posterior, e aquela que estaria na esquerda dele seria a septal. Então, ele vai emitir aqui para a válvula septal também, tá? Já o músculo papilar septal, ele vai emitir para a válvula septal, né? A válvula correspondente, mais aqui para a válvula na esquerda, que seria novamente aqui o músculo papilar, a válvula anterior, né? Que estaria na esquerda dele. Então, basicamente, esse seria o gabarito, tá? Bom, aqui nessa questão, não vou mentir para vocês, eu tô com a cola aqui, tá? Eu não vou decorar o nível e onde cada uma dessas estruturas ficam, mas seria para escrever o nível, né? O local onde cada uma dessas estruturas aqui estariam localizadas ali, conforme eu passei ao longo da aula, tá? Então, basicamente aqui o ósseo da veia cava superior fica no terceiro espaço intercostal, vou escrever assim em ciclos, fica mais fácil. O ósseo da veia cava inferior um pouco abaixo, no quinto espaço intercostal. Esse daqui eu decorei, daí o resto não, né? A válvula tricúspide ali fica posterior ao corpo do externo, ali no nível do quarto e quinto ali, entre o quarto e quinto espaço intercostal, tá? Já o tronco pulmonar fica na terceira cartilagem costal esquerda, tá? Terceira cartilagem costal esquerda, atrás dela, não fica nada relacionado com o corpo externo. A válvula mitral fica posterior ao corpo externo também, no nível da quarta cartilagem costal. Então, entre a quarta cartilagem costal direita e esquerda e no nível ali atrás do corpo externo. A válvula aórtica fica posterior ao corpo externo, do lado mais esquerdo do corpo externo. Então, lembre que como estava no desenho, né? Deixa eu desenhar um externo aqui mais porcamente de novo. Aqui estaria mais ou menos nessa direção aqui, tá? Na região atrás do corpo externo, mais para a esquerda, tá? A válvula aórtica.
ali no nível da terceira costela, tá? Basicamente seria esse o gabarito dessa questão. Questão número 5, para marcar verdadeiro ou falso, tá? Vamos lá. Primeira afirmativa, o tronco pulmonar e as artérias pulmonares carregam sangue arterial. Falso, né? Eles carregam sangue venoso, tá? Não é porque a artéria, como eu expliquei lá nos conceitos iniciais, não é porque a artéria que vai carregar sangue arterial. Nesse caso, o tronco pulmonar e as artérias pulmonares carregam sangue venoso que sai ali do ventrículo direito, tá? Conduzindo esse sangue venoso até os pulmões para ser feito o processo de hematose posteriormente. Então, isso aqui tá falso por causa disso, tá? Número 2. O sangue pode passar diretamente do ventrículo direito para a aorta. Aqui já está erradíssimo, né? O ventrículo direito não tem qualquer conexão com a artéria aórtica, ele tem conexão sim com o tronco pulmonar, tá? O ventrículo direito. Quem tem conexão com a aorta seria o ventrículo esquerdo, então não tem como esse sangue ele passar diretamente para a aorta, tá? Contando que ele passe através da válvula aórtica do lado direito do coração. Errado também, né? A válvula aórtica está no lado esquerdo do coração, ali em contato com o ventrículo esquerdo, tá? Então isso aqui tá muito falso. Bom, afirmativa número 3. A maior parte do átrio esquerdo é lisa. Fato que pode ser explicado pela embriologia humana, tá? É exatamente o que a gente viu na aula de hoje, né? Então, verdadeiro isso daqui. Pela agregação do tecido da veia pulmonar primitiva, vai deixar a maior parte do átrio esquerdo como aspecto liso, né? E isso pode ser explicado pela embriologia pela agregação da veia pulmonar primitiva. Verdadeiro. Quarta e última afirmativa. As partes lisa e rugosa do ventrículo esquerdo são separadas pela crista supraventricular. Falso, tá? Então aqui eu tentei enganar vocês. Não é o ventrículo esquerdo, é o ventrículo direito, tá? A crista supraventricular, ela fica no ventrículo direito. Separando ali o cone arterial ou o vestíbulo do ventrículo direito da parte rugosa, que seria ali a parte recoberta por trabéculas cárneas, né? Então, falsa essa questão, pois a crista supraventricular fica no ventrículo direito e não no ventrículo esquerdo. Então, está errado, tá? Muito bem, qualquer dúvida podem deixar nos comentários, eu vou responder, se eu conseguir responder todo mundo, eu vou responder, tá? Tirar as dúvidas de vocês. Então a aula de hoje termina por aqui, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, espero que ela seja produtiva. Bom descanso a todos, se inscrevam no canal, deixe seu like também, muito importante, vai me ajudar demais. E eu vejo vocês na parte 2 desta aula de coração, lembrando que ela não terminou, tá? Essa é só a parte 1. Na segunda aula, na segunda parte, nós vamos estudar toda a irrigação, a drenagem, a inervação do coração, o sistema de condução cardíaco, que é um assunto muito importante e muito legal também, tá? Então até a próxima aula.